Irmãos, caiu a live, continuamos. Reiniciando a live, não sei como que Salmo vai ficar. 37, né? Nós estamos Eu tava louvando. falando, e as pessoas acham que hoje o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fazia naquela época é o mesmo que faz hoje, o mesmo que fará amanhã, ele não mudou. E os planos de Deus jamais serão frustrados por homens ou por demônios ou por quem quer que seja. Nunca, jamais. Se você estiver na tempo presença. algum. Então, viva na presença de Deus, né? Não se aparte dele de maneira alguma, irmão. E a palavra fala isso. Né? Não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, não importa as lutas, guerras, batalhas que você está passando, não se aparte dele. Não e Ezequiel se aparte. fala assim, ó, o meu povo pecou porque lhes faltou entendimento. Conhecimento. E aqui fala assim, ó, aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Olha, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Olha, não é eu falando para vocês. Uma questão de hoje. tempo. É Deus falando, é a boca de Deus, a palavra de Deus aqui. Confia no Senhor, né? Aparta-te do mal, faz o bem, terás morada para sempre, irmãos. Para sempre. Nós somos passageiros, peregrinos nessa terra, né? Estamos indo em direção à terra prometida. Jesus voltará, ele voltará, a gente sabe, não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar, mas nós temos essa certeza que ele voltará. E no momento que ele voltar, que a trombeta tocar, né? Oh, meus irmãos, que a gente esteja preparado, né? Para subir, para estar assim, do lado ó, de Deus Todo-Poderoso. Ouve essa estrofe aqui, ó. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Ele vem, oh, ele vai vir, irmãos. E a gente está aqui, ó, se preparando, sabe? Pedindo para que o Espírito Santo venha fazer a obra dentro de cada um de nós. E hoje você que vai assistir a live, que nunca viu essa live, uma coisa eu falo para você, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai falar, mas como? Confessa. Deixa eu falar uma coisinha, antes de nós terminarmos a nossa live, a Célia ontem me contou uma historinha, né, Célia? E aí ele falou assim, ó, tinha um pastor que ele fundou uma igreja, abriu uma igreja numa cidade pequena, mas não tinha ninguém. Ele ficou muito tempo sem nenhum fiel lá. Ele pregava para a esposa dele. Aí teve um dia que estava um frio, um gelo. Ele falou, hoje, amor, eu vou para o monte. Ela falou, que monte? Monte das Cobertas, que eu não vou nem abrir igreja hoje, vou pregar para você nessa friagem. Ela falou, você vai na igreja sim. E anda que nós estamos atrasados. Entrou no carro e ele ficou constrangido, né? Ele foi. E aí ele estava ministrando a palavra e ela só tinha ela sentada, a esposa. Aí chegou um rapaz, um homem, falou para ele, pastor, ora para mim. Ele falou, depois da ministração eu oro. E aí terminou a ministração, orou, impôs a mão sobre ele. E ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, estou vendo vultos pretos, sombra preta me perseguindo, tá uma coisa, né? Ele orou e falou assim pro homem, aceita Jesus. Ele falou, eu aceito. E semana que vem eu vou vir com toda a minha família e a gente vai participar daqui da sua igreja e a gente vai ser membro. Nós aqui vamos ser membro da sua igreja. Agradeceu. E eu tô vendo tudo mais claro. Muito obrigado, né? Aí agradeceu e ele falou que ele era caminhoneiro. Ele falou, então não vai dar para mim ir quinta-feira no culto, porque eu vou viajar. Mas domingo eu venho. Com a minha família. Bom, houve um acidente de caminhão e ele faleceu. Mas ele aceitou Jesus. Né? Como o pastor falou um dia, se Deus quiser, estaremos lá na glória junto com esse caminhoneiro. Então ele falou, ele aceitou. Ele teve
ele deu o passo primordial para a salvação, que é a aceitação, né? Muitas pessoas renegam. Eu estava vendo uma cena domingo muito feia, um homem sem camisa, de chapéu, parecia um demônio, todo cheio de verruga no corpo inteiro, braço, pescoço, perna, barriga, corpo inteirinho, batendo num senhor que estava pregando a palavra de Deus na rua, deu até um tapa no rosto dele. O cara falou, dá do outro lado também, eu não vou parar de pregar. E ele, cala a boca, sai daqui. O próprio demônio, olha a situação da pessoa. E eu te falo uma coisa, se aquela pessoa aceitasse Jesus, ele seria curado, mas não, está derrotado. Sabe, uma pessoa derrotada, possessa por Satanás, sabe, agindo, fazendo a vontade de Satanás. Esse vídeo está no YouTube, se você quiser procurar depois e ver que coisa horrível. E se você não aceitou Jesus ainda, dá tempo, irmãos. Amém. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Confessa teus pecados, se arrepende deles e não volta a cometê-los, né? Entrega a tua vida, todo o teu ser na presença desse Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. E ele os livrará do ímpio e os salvará, porquanto confia nele. Confia no Senhor, entrega a tua família, entrega tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, né? Só Ele. Não temos outro Deus fora do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O nosso nome está gravado na palma das suas mãos, irmãos. Ele não te esquece, jamais. Então é isso, a palavra hoje é Salmo 37, ele é grande, ele é bem grande, mas você medita nele hoje, porque ele fala tão lindo no nosso coração. E que Deus abençoe o seu dia, teu final de semana. Seja um final de semana abençoado, com a presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvando, agradecendo, bendizendo todos os dias. Levanta e começa a agradecer a Deus, você vai ver como que a tua vida é transformada, né? Seus dias são... Sabe uma coisa que eu achei bonito outro dia, Célia, assim? Eu estava vendo um vídeo, é um filme de Edna, bom dia! Ezequiel. Ele chegou num púlpito, num lugar bem alto, com mais alguns sacerdotes, pôs um pano na cabeça e desenrolou os pergaminhos, pôs duas pedrinhas assim, para ele não enrolar, e começou a falar na língua deles. No princípio, Deus criou a terra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E ele começou e ele contou a história, e aí no meio da história passava as cenas. Coisa mais linda. E uma multidão, num silêncio absoluto, ouviu o Pentateuco inteirinho. Que lindo. A hora que terminou, ele tirou as pedrinhas, enrolou e a turma ajoelhou. Amém. E louvou a Deus. É maravilhoso. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida. Viva. Né? Ela é viva. Ela é viva. Ela faz a obra dentro de cada um de nós, irmãos. Se todo entendesse pelo menos um capítulo, um versículo da Bíblia, eles leriam por dia, porque ela é vida, ela é cura, ela é bênção. A partir do momento que eu e o Elcio nós começamos, essa noite eu estava louvando a Deus pela vida do Elcio. Eu estava agradecendo a Deus, eu falava, Senhor, como que o Senhor tem trabalhado, né, na vida dele. Graças nós te damos, Pai. Pai, nós temos uns nomes aqui no caderno de oração. Nós temos os irmãos que estão com dengue. E eu gostaria de pedir... Pelo Israel. Não, peraí, antes da gente orar. Pedir para a população em geral, como que nós, seres humanos, que Deus fala assim, ó, e vocês serão... sobre todos os animais. É a gente que manda, que domina, Deus falou. E a gente não consegue dominar um pernilongo que causa um estrago desse na nossa cidade. Não adianta eu limpar minha casa. É uma questão de consciência.
e depois põe a culpa no prefeito, Não sendo que a culpa é não nossa. Pode entrar em cada casa. Eu estou generalizando, nossa. Eu tô fora, eu e a Célia, porque todo dia a gente combate aqui nos vizinhos, na vizinhança, na rua e na nossa casa. Irmãos, eu vou à rua, tem saquinhos de... As crianças da escola, tem que ir na escola falar isso. Marmita, saquinho, copinho descartado, as crianças saem da escola e largam todos os copinhos vida. E saquinhos cheios de água. Ó, chove. Eu vou te falar uma coisa assim, pesada. Falta de educação. Tem que ir na escola falar pra eles. O povo não tem educação. Essa é a palavra. Não é possível que nós não vamos conseguir vencer um pernilongo. Na casa da frente da minha, poças de água, eu tenho que ir lá, eu tenho que puxar com a enxada. Na rua? Na rua, do lado de lá. Vai acumulando, vai acumulando água, terra, areia. Aí empoça água. Fica água lá, eu vou lá e limpo, por quê? Porque eu não quero ter essa doença. Gente, é uma questão de educação. Educação, limpar a tua casa, tirar os vasinhos, fazer... Então, sabe, porque tá tendo muito caso de dengue aqui, muito. Vamos colocar... Então não adianta eu limpar a minha casa se o vizinho não limpar dele. Graças a Deus, meus vizinhos aqui estão tudo em... Não tô falando dos meus vizinhos não, viu gente? Porque meus vizinhos aqui, graças a Deus, são bem organizados. E eu tenho certeza que a casa deles aqui. São bem... Então nós vamos pedir oração, vamos pedir primeiro para as pessoas que estão enfermas, assim, bem mais recente, que é o Israel, a Natasha, o Hermes, a Zilda, o Ronaldo, a Fátima, o Cláudio, Zé Roberto, Maria Rita, Davi, Jaqueline, Diego, Celina, Haroldo, Samuel, Rita, Iva, Henrique, João, Janaína, Raquel, Clemência, Mauro, Edna, Fábio e muitos irmãos. José Roberto, Maria Rita, Davi, Tatiane, Jaqueline, Diego, já falou Haroldo, Celina, Samuel, Iva, João, Janaína. Irmãos, tem muitos nomes, Ana, mas o nosso Deus, Ele sabe, abençoe. Ele conhece, Ele visita cada pessoa, Ele sabe o que a pessoa precisa, Ele sabe se a pessoa está com câncer ou com, como que fala hoje, essa doença que está tendo depressão, síndrome ansiedade, síndrome do pânico, né? E que o Senhor possa te visitar e te curar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Maria, o Elcio está indo hoje com a turma, né, para São Sebastião do Paraíso. Eu vou ficar aqui na Igreja Adonai, aqui de patrocínio, mas recebe meu abraço, meu carinho, amo vocês, viu? Amém. Ana, que Deus abençoe sua família, Maria, as Marias que entraram, a Edna e o Paulo, a Eva, cada irmão que entra aqui na live, que Deus te abençoe, o Emerson e família, o pastor Antônio, sempre juntinho, a Marcinha Pereira, todos que entram junto com a gente, amém. Louvando a Deus, agradecendo a Deus pela família, né? A Karina, oh Deus, que Deus abençoe cada um, amém? Amém, Jesus. Amém, irmãos, uma abençoada sexta-feira, um final de semana cheio de bênção, não esquecendo que hoje à noite tem culto, às 17 horas, na Igreja Adonai, e live às 18 horas que eu vou fazer. Amém? Amém. Deus amém, abençoe, amém. que todo mundo na paz do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Maria? Ninguém. Deus abençoe. Até mais tarde. Amém, amém, amém.